Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber lhe for perguntado, nos termos dos dispostos no artigo 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda que o descumprimento, por parte da testemunha, desse dever legal fará incidir sobre si as penas culminadas no crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, pela prática do crime previsto e no artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579 de 52. A senhoria pode ler. Faço sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Peço a atenção dos senhores e senhoras para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao convocado será de até 20 minutos, prorrogados a juiz da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Vamos agora, darei a palavra ao deputado Afonso Florencio pela liderança do PT. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Nossa, tudo isso? Presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, relator Luiz Sérgio, senhor Renato Sanches. Bom, o propósito é explicitar a posição do Partido dos Trabalhadores em relação ao conjunto da CPI, em relação à administrativa, em relação a alguns fatos que foram aludidos aqui por um parlamentar que me antecedeu e que não correspondem à verdade. Primeiro, a gestão na Petrobras, no mandato do presidente Lula, no mandato da presidenta Dilma, foi sempre sob a orientação do Conselho de Administração, do governo, voltada para o desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás, para o incremento da economia brasileira, inclusive, em especial, a partir do pré-sal, com regime de partilha e com a política de conteúdo local. Os resultados são bastante expressivos e a Operação Lava Jato veio em bom tempo, porque identificou a ocorrência de práticas ilícitas gestadas a partir da existência de um cartel fora da Petrobras e que todos os sólidos indícios são de que operava já há muitos anos. Houve premiação do jornalista Ricardo Boechat em prêmio da imprensa no final dos anos 80 e início dos anos 90, com denúncias sobre cartel na Petrobras e participação de ilícito de seus dirigentes. Houve denúncia do jornalista Paulo Francis, reiterada essa denúncia através de uma denúncia de que ele morreu em depressão, numa matéria, um artigo escrito pelo Hélio Gaspari, no final dos anos 90. E a extensão dos investimentos na Petrobras, o crescimento exponencial do número de contratos levou ao que aqui foi dito pelo Pedro Barusco, a uma institucionalização da corrupção, e perguntado por parlamentares, inclusive por mim, ele disse que essa institucionalização decorria do aumento do número de contratos e do envolvimento de diretores. Perguntado Pedro Barusco sobre o envolvimento do PT, ele disse que supunha, que não sabia se a participação do PT era legal ou ilegal, que não podia afirmar, que não tinha prova, e ele supunha valores a partir de discussões sobre percentuais, em que ele não conseguia distinguir se a presença do petista era como arrecadador partidário ou como praticante de atos ilícitos. E disse aqui que não conseguia apontar quais eram os atos ilícitos. A continuidade dessa investigação para nós é muito importante, mas há em paralelo um processo já bastante expressivo, evidenciado por números de recuperação da Petrobras. A Petrobras acabou de ser premiada com o prêmio OTC, ela publicou seu balanço, o impacto dessa publicação levou a uma alta, um final de alta no mesmo dia de mais de 8%, quase 8,5%, 8,43%. Nos últimos meses, nós tivemos um expressivo aumento da produção de petróleo, chegamos a 800 mil barris de petróleo e rapidamente atingindo os 6.374 poços convencionais, sendo superado em 8 anos
o que levamos mais de 40 anos para realizar. No último período, uma valorização de 40% no valor das ações da Petrobras. Ao mesmo tempo, já um conjunto de indicadores de queda da inflação, de recuperação do cenário positivo a partir da aprovação da 665 aqui na Câmara Federal, ontem da 664 e agora apenas com os destaques começando a ordem do dia. Quer dizer, um cenário que desenha uma reversão de um quadro de expectativas negativas. Recentemente ouvido o senhor Paulo Roberto, diferentemente do que foi dito aqui, porque houve uma absoluta distorção da verdade, ele disse, agora essa semana, foi divulgado pela imprensa, eu não pude estar presente, mas foi divulgado pela imprensa, ele disse que havia uma participação de políticos desde o governo Itamar, depois no governo FHC, e que tinham ficado de fora do governo Lula, fizeram articulação e conseguiram, isso foi o deputado, o ex-deputado, e conseguiram a indicação do Paulo Roberto, e que aí voltaram a operar. Infelizmente, nós não conseguimos que essa CPI retroagisse na investigação. O propósito do Partido dos Trabalhadores é investigar, independentemente de quem seja o objeto da investigação, seja agente econômico, seja agente público, seja de que filiação. Patrocinamos a vinda de Vacari, da ex-presidenta Graça Foster, do ex-presidente Gabriele, e temos uma avaliação de uma evolução positiva do quadro dessa investigação. Vale registrar que repudiamos, refutamos veementemente, foi dito aqui. O que houve aqui foi uma disputa de como seria o desenlace dessa administrativa, porque tem uma nuvem sobre a possibilidade de convocação do Procurador-Geral da República, e nós achamos que esse não é um ato que deve sequer ser pautado. Mas sobre convocação de presidente, tem um requerimento nosso de convocação do presidente do PSDB, que foi citado pelo Leonardo Meirelles, pelo Youssef, como tendo recebido o recurso. E há indícios que devem levar à investigação. Tem requerimento de convocação do presidente do DEM, um atual senador, que é objeto de investigação decorrente de delação premiada. Então, não é fato, não é verdade, tem disputa política, mas a investigação tem, e convém que seja feita, está limpando a Petrobras e o Brasil da corrupção. Tem disputa política, mas tem um cenário econômico de retomada de expectativas positivas, e aí o papel da Sete Brasil, a execução das obras previstas, a retomada da atividade econômica na cadeia de petróleo e gás, a conclusão das obras de estaleiros que estiveram paralisadas, é muito importante. Então, o depoimento que possa esclarecer os aspectos referentes à investigação é oportuno, mas é oportuno também que nós consolidemos essa empresa como um instrumento da economia brasileira, não é? É um instrumento existente em todos os países do mundo, nos países que têm atividade econômica intensa, e no Brasil não é diferente, não é a única, em vários setores, sociedade de propósito específico na área, por exemplo, do saneamento, da infraestrutura, da geração de energia, e nós temos a expectativa da retomada dos investimentos, da conclusão das obras de estaleiros que estão sendo em execução e que tem alguma intercorrência em decorrência desse cenário turbulento iniciado no final do ano passado, no meio do ano passado e intensificado no final do ano passado. Queremos dizer que vamos perseverar nas investigações, não vamos compartilhar da prática de generalizar as acusações. Me manifestei contrariamente ao relatório paralelo apresentado pelo deputado Carlos Sampaio na CPMI no ano passado, que, entre outros equívocos, propunha o indiciamento do ex-presidente do próprio PSDB, a partir apenas de uma delação premiada, sem a constituição de substantivas provas. Portanto, a orientação do Partido dos Trabalhadores é límpida. Vamos continuar a defender os direitos do povo brasileiro, uma reforma política sem financiamento empresarial, uma reforma política com a paridade das mulheres, contra o distritão,
contra a terceirização, pela retomada da capacidade de investimento. Defendemos essa semana e aprovamos a 663, que vai garantir recurso público para a infraestrutura, para a logística, para as cooperativas. E, portanto, eu tinha que retificar o que foi dito aqui. Ocorreu justamente o oposto do que foi dito aqui pelo deputado que me antecedeu. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores e tem uma expectativa que essa oitiva de hoje vai contribuir com o avanço dessas investigações. Infelizmente, vamos ficar nessa situação de votação nominal ocorrendo no plenário, indo lá e vindo cá, mas a nossa assessoria, a assessoria dos demais partidos certamente vai aproveitar e vamos também participar com os questionamentos necessários. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores e vamos consolidar a liderança da presidenta Dilma. O presidente Lula é o maior presidente da história do país, gestão proba que melhorou a vida do povo e vamos perseverar na investigação, porque ela com certeza vai limpar o Brasil definitivamente da corrupção que se iniciou lá atrás, nos anos 90. Muito obrigado. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência tem até 3 minutos pela liderança do PSOL. Em seguida, deputado Zalci pela liderança do PSDB. Senhor presidente, eu acho que a atividade da CPI no dia de hoje, na forma como foi feita, ela não contribui para o bom andamento dos trabalhos, eu acho, porque não adianta nós aprovarmos 500 requerimentos, entendeu? Nós temos que ter uma seleção de requerimentos. O próprio relator fez uma seleção que nós não sabemos qual é a ordem de prioridade, né? E nós entendemos que a CPI tinha que ter a aprovação daqueles requerimentos que são, de fato, os que têm maior substância política e têm uma ordem de prioridade a ser seguida. Hoje nós tivemos uma obstrução aqui de 5 horas, porque se você quer realmente intervir, um deputado Paulinho, que nem não ficou aqui na reunião, ele apenas apresentou um requerimento ultra problemático, que é convocar o procurador Janot, é uma intimidação ao Ministério Público, uma coisa que desmoraliza a CPI, né? Não dá nem para entender por que ele faz isso aqui. Não, eu acho que a CPI rejeitará esse tipo de pedido, mas fica pairando no ar, né? Um tipo de ameaça desmoralizante, inclusive pelo conteúdo do requerimento. Há outros requerimentos, que se nós adiantarmos o debate, requerer a presença de presidentes de república, etc., sem que a CPI tenha ouvido delações premiadas inteiras de empresários, sem acariações, etc., é evidente que é um fato político apenas. Nós estamos tentando avançar na direção de que pessoas que têm o que dizer, fomos a Curitiba, ouvimos doleiros, tem que continuar ouvindo aqueles que operam, aqueles que levam dinheiro, aqueles que têm informações precisas a dar, entende? Nós precisamos avançar mais nisso. Nós não podemos perder uma reunião inteira hoje só para aprovar requerimentos, entendeu? Um a um, etc. Então, eu acho que tem requerimentos que já deviam ter sido aprovados há muito tempo aqui. É o caso do senhor Júlio Camargo. Tem 3 proponentes, um do PSDB, o deputado Onyx e o nosso requerimento. O Júlio Camargo já devia ter vindo, ele está na capa de todos os jornais de hoje. Ele é sócio na Toyo Cetal do Augusto Mendonça, entende? E tem mais, nós temos 48 parlamentares envolvidos nessa história. Nós não temos um planejamento para ouvir ninguém aqui. Eu não sei se foi uma deliberação tomada não sei aonde. Nós não podemos ouvir parlamentares também nesse processo, acusados, entende? Então, acho que passa para fora da sociedade, eu queria terminar com isso, presidente, uma certa visão que não corresponde até aos fatos, que a CPI tem ouvido pessoas que têm muito a contribuir, mas nós deveríamos fazer um balanço, e essa proposta que quero fazer a Vossa Excelência, que a gente reúna... Para concluir, deputado Ivan. A gente reúna para fazer um planejamento, além dos empresários que já estão aí colocados, entende? E uma ação da CPI em que a gente alterne os requerimentos que estão para entrar na pauta há tanto tempo com esses requerimentos. Porque, senão, haverá sempre a exclusão daqueles que são minoria na CPI. E nós deveríamos ouvir as pessoas que estão, de fato, têm algo de fato a dizer. Para concluir, deputado Ivan. Então, faço esse balanço aí em nome do pessoal. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, dando seguimento ao nosso trabalho. O deputado Zalci tinha pedido a palavra, como saiu,
Vamos dar seguimento com a nossa oitiva. Quando ele chegar a requisitar a palavra como líder, daremos a palavra ao deputado Zalci. Com a palavra o senhor Renato Sanches por até 20 minutos para fazer sua saudação inicial. Bom. Só pode falar, só tem até 20 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Hugo Mota, em nome de quem saúdo os demais parlamentares aqui presentes. Meu nome é Renato Sanches Rodrigues, eu sou engenheiro, engenheiro civil, me pós-graduei na Petrobras em engenheiro petróleo, vou fazer agora em janeiro do ano que vem 40 anos de trabalho. Comecei trabalhando numa empresa de sondagem, de 76 a 80. Em 80 eu entrei na Petrobras. Fiquei inicialmente embarcando em plataformas. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. E em 84 a Petrobras iniciou o seu programa de águas profundas. Com a chegada do primeiro navio de posicionamento dinâmico especializado em trabalhos em águas profundas, em dezembro de 84. Eu tive a oportunidade de me integrar à equipe da Petrobras, que passou a trabalhar nessa atividade. Em 85, logo no início, em fevereiro, se não me engano, chegou o segundo navio, e a partir daí, com as descobertas grandes aí, a Marlim, a Albacora, a intensidade da atividade em águas profundas aumentou na Petrobras e no Brasil. Em 91, inclusive logo por volta aí de 90, 89, não estou bem certo, foi criada uma divisão técnica de águas profundas, da qual eu tive a oportunidade de ser o gestor. E em 91 eu fui convidado a ir para assumir uma posição de gerente geral da Brasóio em Angola. A Brasóio era uma subsidiária da Braspetro, que era o braço internacional da Petrobras. Lá em Angola, então em 91 eu comecei a trabalhar na atividade de operação de sondas. Foi o meu início na atividade de operação de sondas. Lá nós tivemos a oportunidade de trabalhar com empresas como Elf, Texaco, a própria Sonangol, a Chevron. Em 95, eu retornei ao Brasil, já no final em final de 95 eu retornei ao Brasil. Em 96, ainda fui para a Bacia de Campos trabalhar embarcado em operações de inspeção de poços submarina, sob a chefia do engenheiro Formigli, que veio a ser o diretor do EIP na gestão da Graça Foster. No final de 96, a Petrobras lançou um plano de demissão voluntária. Eu saí da Petrobras por esse plano e em 97 eu entrei na Chain, e a Chain era uma das poucas empresas, acho que naquela ocasião só tinham 2 empresas que possuíam sondas de águas profundas. E era uma oportunidade que eu via de contribuir, de provar, colocar em prática a experiência que eu tive na atividade de águas profundas. Esse navio, ele estava muito mal na Petrobras. A Petrobras tem um ranking que ranqueia as sondas por performance. O navio tinha acho que estava em último lugar até, e nós conseguimos, com um trabalho, principalmente um trabalho de substituição de estrangeiros por brasileiros. Esse navio foi o primeiro navio dessa categoria a trabalhar com 100% de brasileiros aqui no Brasil. Normalmente as outras empresas trabalham nas posições chaves com estrangeiros e nas demais posições com brasileiros. Nós tivemos sucesso e esse navio foi, durante muitos anos, uma referência
em termos de performance, ocupando sempre primeiro, segundo ou terceiro lugares ao final de cada ano, segundo esse ranking da Petrobras. Em 2006, a Petrobras, a Chain, teve mais 2 contratos, que foram de sondas em construção na China. Em 2008, foram mais 2 navios para construção na Coreia. Eu tive a oportunidade de acompanhar a construção dessas sondas. Essas sondas começaram a entrar em operação em 2011. E normalmente, uma sonda dessa, para entrar em operação, ela tem um período que chama-se de ramp-up, que é um período em que ela começa com uma performance bem baixa e vai crescendo à medida que há uma familiarização entre os tripulantes da embarcação e os equipamentos, um aprendizado, um conhecimento maior. E nós fizemos um plano para que isso ocorresse da forma mais rápida possível, novamente utilizando predominantemente, quase na totalidade, brasileiros, e essas sondas entraram em operação praticamente sem nenhum tipo de perda de tempo, já chegando com performance de 98%, 99%. Isso aí chamou atenção para a Petrobras, que é o cliente, né? Era excelente, porque já dispunha da sonda na sua plenitude de performance. Mas em final de 2011, eu tive um problema de saúde, e esse problema de saúde no coração, e isso aí me gerou um problema de estresse e uma espécie de síndrome do pânico, e eu fui afastado das operações. Eu fiquei 3 meses e pouco fora do trabalho. Quando retornei, a empresa entendeu que era melhor eu me manter um pouco mais afastado da atividade de frente. Eu fiquei um pouco mais dando suporte, ajudando nos momentos mais difíceis. Uma plataforma dessa trabalha 24 horas por dia, então 5, 6 plataformas trabalhando 24 horas por dia. É muito difícil se fazer qualquer outra coisa que não seja cuidar delas. Eu fui dando esse apoio, mas as atividades que me foram passadas não foram atividades motivantes, e eu fui ficando cada vez mais com saudade de voltar para a operação. No início de 2014, eu saí da Chain. Durante alguns meses, fiquei estudando algumas propostas, e quando eu recebi um convite do ex-diretor Formigli, José Formigli, ele me ligou e disse que estaria no final do mandato de um diretor de operações na SET Brasil, e que ele gostaria de contar comigo lá. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele por que eu, né? Ele disse que gostou muito do meu trabalho e que ele queria que eu repetisse na SET aquilo que foi feito na Chain, porque era muito importante para a Petrobras que essas sondas novas, fabricadas aqui no Brasil, entrassem em operação de forma mais rápida possível, e já atingissem performance, porque isso ia ajudar o cronograma da Petrobras de perfuração e, consequentemente, de produção. Bom, eu topei, eu aceitei, eu achei que ia ser um desafio, era um retorno à operação, um desafio bastante grande, com a vantagem ainda de trabalhar com sondas feitas aqui por brasileiros. E, enfim, eu aceitei, e em junho de 2014 eu entrei na SET Brasil. Logo quando eu entrei na SET Brasil, naquela ocasião, a diretoria de operações, ela acumulava, tinham duas áreas dentro da diretoria de operações. Uma área de operações propriamente dita, que seria voltada para a operação futura das sondas,
e tinha uma área de engenharia, que era a área que estava cuidando das construções das plataformas. Então, isso tudo estava numa mesma engenharia. Como a área de operações ainda era muito pequena, porque não tinham sondas ainda próximas de entrar em operação, aquilo estava bem acomodado. Mas, como já estava chegando no momento, já existia previsão de, neste ano, já termos sondas sendo entregues, e normalmente é preciso começar a cuidar da sonda para efeitos de operação, para efeitos dela entrar bem em operação, mais ou menos um ano antes dela ser entregue pelo estaleiro. Quer dizer, isso apontava, sinalizava um crescimento na área de operações e ainda continuava uma demanda grande na área de engenharia. Então, houve a divisão da diretoria de operações em uma diretoria de engenharia, que cuida dos estaleiros, e uma diretoria de operações que foca na operação das sondas, no preparo das sondas e na relação com os operadores que irão operar essas sondas. Eu faço parte dessa diretoria de operações. Então, neste momento, eu já estou com praticamente 23 anos, 24 anos, na atividade de operações de sonda. Com relação ao meu problema de saúde que me impediu de vir aqui na audiência passada, eu realmente tive um problema, além daquele que eu tive em 2011, eu tive uma ocorrência em outubro do ano passado e tive uma outra ocorrência em maio, dia 27 de abril deste ano. É uma ocorrência muito desagradável, é uma arritmia. Eu fui atendido, fui medicado, eu já tomo medicamentos, só que é uma coisa que está em investigação ainda. Desde aquela época, continuo em investigação. Já fiz inúmeros exames para tentar descobrir o que causa, o que dispara o mecanismo da arritmia. Eu estava disposto a vir, mas eu comecei a não me sentir bem, provavelmente, talvez, devido ao nervosismo, a todo esse envolvimento, e eu liguei para o meu médico com a sugestão de aumentar a dose do remédio, e ele disse para não fazer isso, porque era o remédio que eu estava tomando era o ritmonorme. Ele disse que esse remédio, em doses maiores, pode provocar arritmia, existem casos, então que era arriscado eu tomar e vir e não passar bem. Então, ele sugeria trocar o remédio, mas também esperar um tempo para ver a reação do organismo. Então, por conta disso, por sugestão do médico, eu pedi a liberação daquela vez. Bom, e com relação à minha solicitação também de dispensa, porque no requerimento, para minha participação aqui, foi dito que eu seria o diretor de operações na época em que ocorreram os desvios. Eu não era, eu entrei em junho do ano passado, né? E eu também não respondo pela área onde foi identificado desvio na delação premiada do senhor Barusco. Eu trabalho na área de operações de sonda. Não trabalho na área ligada aos estaleiros, aos contratos com os estaleiros. Então, por isso eu imaginei que poderia, não sei exatamente eu, a pessoa que vossas senhorias gostariam de ouvir. Mas, enfim, estou aqui e estou à disposição para prestar o meu depoimento aqui. Obrigado. Agradecer as palavras do senhor Renato Sanches. Passar, então, a palavra agora para o nosso relator, deputado Luiz Sérgio. Pelo tempo que julgar necessário. Senhor Renato Sanches, em relação à sua trajetória profissional, você está pedindo pela... Em relação à sua trajetória profissional, Vossa Senhoria aqui já falou. O ingresso da Petrobras também. Mas na Petrobras, nos cargos de gerência,
que Vossa Senhoria já ocupou, quem eram os seus respectivos superiores em cada período? Bom, quando eu entrei... Tá. Tá bom? Tá bom. Quando eu entrei quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para o setor de operações marítimas, que era o setor que acompanhava as atividades offshore na costa brasileira inteira. Meu chefe era o Josemar Lucas de Souza. Depois, mais tarde, quando eu assumi a divisão de perfuração, que era a divisão que fazia os projetos dos poços, o meu chefe continuou também sendo o Josemar Lucas de Souza. Depois eu fui para a DITAP, que era a Divisão Técnica de Águas Profundas. O meu chefe, se não me engano, foi... Eu não me recordo aqui agora, porque ele era uma pessoa do DEPRO, que assumiu a superintendência do Departamento de Perfuração, Gilvan. Doutor Gilvan. E quando eu fui para Angola, meu chefe imediato num primeiro momento, foi o doutor Rafael Dória, num segundo momento, foi o senhor Ledovic Gouveia. Quando eu retornei ao Brasil, eu citei aqui, eu trabalhei na área do senhor José Formigli, e eu depois saí da Petrobras. E no período em que Vossa Senhoria ocupou cargos na Petrobras, houve indicação política para esses cargos que Vossa Senhoria ocupou? Não, todos os cargos foram os meus chefes imediatos que me indicaram. Vossa Senhoria trabalhou na Chain entre 1997 a 2012, é isso? A 2014. A 2014. Vossa Senhoria tem conhecimento da data em que se iniciaram as relações comerciais entre a Chain com a Petrobras? Não me recordo. Quando eu entrei na Chain, a Chain já tinha 2 contratos, na área de óleo e gás. As outras áreas eu não acompanhava, era coisa de São Paulo, eu ficava em Macaé, a minha interface era com o Rio de Janeiro, eu me reportava ao Rio de Janeiro. Tinham 2 contratos, um com uma plataforma, uma GCAP, que é a Northstar, e com um navio com o qual eu fui ser gerente, o SC Lancer. Então, Vossa Senhoria foi gerente de navios que exploravam em conjunto com a Petrobras para a Chain. Exato, eram navios que pertenciam à Chain, que eram afretados à Petrobras e operados pela Chain na perfuração de poços. Então, quando Vossa Senhoria foi trabalhar na Chain, a Chain já tinha contratos com a Petrobras? Sim. E na Petrobras, Vossa Senhoria trabalhou em algum desses processos em que a Chain depois acabou sendo a vencedora? Não. Vossa Senhoria, agora indo para a Sete Brasil, Vossa Senhoria poderia detalhar aqui a governança corporativa da empresa Sete Brasil, no que concerne às diretorias, como são indicados seus membros, como se deu a sua indicação? Bom, os acionistas da Sete Brasil são compostos pela Petrobras e pelo FIP Sondas. O FIP Sondas é basicamente formado por empresas financeiras. Então, eles indicam o diretor financeiro e a Petrobras, que é o outro acionista, indica o diretor de operações. E, através de uma lista tríplice, é submetido um nome para aprovação do Conselho para o presidente. Apesar da indicação do diretor de operações ser feita pela Petrobras, o nome pode ser rejeitado pelo Conselho. Vossa
senhoria poderia detalhar como se deu a contratação para a construção das 7 primeiras sondas e das 21 do segundo bloco, como foram que as empresas chegaram ao processo de ser as vencedoras desses processos licitatórios na empresa 7 Brasil? Bom, o processo das primeiras 7 sondas, ele ocorreu dentro da Petrobras, eu não tenho conhecimento, detalhes desse processo. Já as 21 sondas que vieram posteriormente, foi uma licitação, se não me engano, foram convidadas 26 empresas para participar dessa licitação, mas devido ao risco de construir no Brasil, com estaleiros, alguns deles ainda greenfield, quer dizer, não estavam construídos, problemas de financiamento, quase a totalidade desistiu, remanescendo apenas 3 concorrentes. A 7 Brasil, a Pacific Drilling e a Ocean Rig. Pacific Drilling e Ocean Rig, 2 empresas estrangeiras. A Pacific Drilling não chegou a apresentar proposta porque ela encontrou problemas de financiamento, pelo menos é o que foi comentado na época, e houve a concorrência entre a Ocean Rig e a 7 Brasil. Na primeira rodada dessa concorrência, os preços ficaram acima do esperado pela Petrobras. A Petrobras fez um novo bid. Nesse novo bid, as taxas baixaram, mas ainda assim ficaram acima das expectativas da Petrobras. Aí ela cancelou a licitação e chamou para uma negociação direta, quando ela conseguiu baixar as taxas para níveis de mercado. Vossa Senhoria, evidente, tem conhecimento de que as plataformas que a empresa 7 Brasil está construindo, elas serão depois afretadas para a Petrobras. Os preços desses afretamentos estão compatíveis com as métricas internacionais dos afretamentos? Vossa Senhoria poderia versar sobre esse tema? Como eu tinha dito antes, quando a Petrobras fez a negociação final e que ela conseguiu reduzir mais ainda as taxas, ela trouxe as taxas para dentro dos parâmetros esperados por ela, que eram os parâmetros internacionais vigentes naquela época. Isso varia muito. Taxas de sondas há 1 ano e meio atrás estavam na faixa aí de 620, e hoje já estão mais baratas, bem mais baratas. Então, isso varia muito ao longo do tempo. Mas, na ocasião em que as sondas foram contratadas com taxas muito próximas das taxas praticadas no mercado, apesar das sondas apresentarem conteúdo local, o que favorecia muito a Petrobras. Em sua carreira no setor de petróleo, que é uma carreira considerável na Petrobras e fora da Petrobras, Vossa Senhoria teve conhecimento ou notícia da existência do cartel de empresas que mantinham negócios com a Petrobras? Não, eu nunca tive. Eu também fiquei muito tempo afastado. Eu fiquei 5 anos fora do país e depois eu fiquei em Macaé. Em Macaé, o que tem lá, o que se discute lá, o que se conversa é sempre operação de sondas. A gente está muito afastado do que acontece no Rio ou na Petrobras. Então, não tive, nunca soube disso nesse período. E Vossa Senhoria teve conhecimento do teor da delação premiada do senhor Pedro Barusco? O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre os relatos de ilícitos praticados pela Chain Engenharia? Bom, eu fiquei impressionado de 2 formas. A primeira pela extensão. Eu não poderia imaginar que uma coisa dessa estivesse acontecendo na Petrobras, e também não podia imaginar que isso estivesse acontecendo na própria Chain.
me fez até parecer meio ingênuo, mas como eu trabalhava em Macaé, a minha interface era o Rio de Janeiro, e os contratos, as negociações feitas pela Chain normalmente eram feitas pelo pessoal de São Paulo e o comercial do Rio de Janeiro, o meu envolvimento era somente com informações operacionais, com custos de operação, análise de cláusulas contratuais que são penalizantes, multas, etc. Então, a parte comercial eu nunca acompanhei. E na empresa 7 Brasil, o senhor Pedro Barusco também faz acusações de que diretores teriam recebido recursos indevidos. Na empresa 7 Brasil, Vossa Senhoria teve conhecimento? Alguém relatou esse fato? Como que o senhor recebeu essa notícia do Pedro Barusco, que na empresa 7 Brasil também havia um processo de corrupção profunda ali dentro? Também foi uma surpresa para todos nós, porque a equipe, quando nós entramos na 7 Brasil, a equipe que estava lá era a equipe que trabalhava com a administração anterior. Essa equipe continua trabalhando conosco, é uma equipe excelente, e nunca foi mencionado, nunca foi levantado nenhum tipo de suspeita de que isso poderia ter acontecido. Então, foi realmente uma surpresa. Embora na delação premiada do senhor Barusco ele fale que isso ocorreu por fora, e aí realmente ficava talvez difícil perceber que isso teria ocorrido, as auditorias também não detectaram nada, porque os contratos estão perfeitos, talvez por isso não tenha aparecido nada, nenhuma suspeita. Senhor presidente, eu tenho ainda uma sequência de perguntas, mas eu confesso que hoje eu mal tomei café, então já começa, as letras aqui já estão sendo miragem aqui na minha frente. Então eu passaria pois eu já falei que o efeito colateral da CPI é que nós vamos sair daqui enjoado de barrinha de cereais. Os fabricantes de barrinha agradecem. Estamos dando lucro aos fabricantes de barrinha. Eu passo ao sub-relator André Moura, que é o autor do requerimento. Para que ele possa fazer as suas perguntas. Antes do subrelator André Moura, o deputado Zalci pediu a palavra. Pode passar para ele, depois faz ok, então. Nosso requerente e subrelator André Moura com a palavra. Senhor presidente, deputado Celso Pancera, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, e o senhor Renato Sanches. Vossa Senhoria, senhor Renato, assumiu a diretoria de operações e participações da 7 Brasil em meio a uma série de escândalos. Obviamente, Vossa Senhoria sabia muito bem onde estava pisando, né? Tendo também consciência da função social dessa empresa, especialmente no contexto da economia brasileira. Assim, espero que Vossa Senhoria colabore de forma honrosa para que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo para que o povo brasileiro receba as explicações a que tem direito em vista dos comprovados, né, e gravíssimos ilícitos apurados. Vossa Senhoria foi convocado para comparecer a esta CPI no último dia 7, e Vossa Senhoria aqui já trouxe a sua versão, né, porém enviou um atestado médico com recomendação de repouso e evitar a situação de estresse, né? Mas quando Vossa Senhoria aceitou o convite para a 7 Brasil para lá e assumir a diretoria de operações, em meio a uma série de escândalos, Vossa Senhoria sabia que já tinha um problema de saúde e que iria passar por essas situações de estresse, não aqui na CPI, mas, obviamente, lá na 7 Brasil. A consulta de Vossa Senhoria ela havia ocorrido 10 dias antes da data da audiência, em 27 de abril, e o atestado não informava o tempo que Vossa Senhoria deveria permanecer de repouso. Assim, a justificativa apresentada a mim não me convenceu,
como subrelator, e quero crer que alguns dos membros que aqui estão. Mas, Vossa Senhoria já trouxe aqui a desculpa à sua ausência. Mas essa ausência é porque Vossa Senhoria tem alguma coisa a temer, comparecer, ou aqui a se manifestar nesta CPI? De forma alguma, Excelência. Vossa Senhoria tem culpa no cartório? Não. Não. Qual é o envolvimento de Vossa Senhoria no esquema de corrupção da Petrobras através da Sete Brasil? Nenhum. Nenhum. Vossa Senhoria é especialista na construção e operação de sondas em águas profundas, Vossa Senhoria acabou de falar aí. Como consta também em seu currículo no sítio da Sete Brasil, na internet. Com experiência na Petrobras, na Chain, engenharia como consultor independente. Então, como foi concebido, já que Vossa Senhoria tem esse currículo, como foi concebido o modelo de contratações de navio-sonda e plataformas de perfuração da Petrobras, que levou à criação da Sete Brasil Participações S.A.? E Vossa Senhoria teve participação na formatação desse modelo? Invertendo aí as perguntas, não, eu não tive nenhuma participação na elaboração desse modelo. Eu não sei, eu não estava aqui, não participei, eu soube da Sete Brasil prestando informações para o pessoal da Chain, que em determinada época cogitava de participar do projeto. Então, eu me lembro que eu estava de férias e eu fui perguntado sobre informações de custos, sobre os tipos de plataforma que estavam sendo solicitados aqui, quais seriam os riscos operacionais, e eu informei, passei isso aí para o pessoal da Chain, pessoal comercial e os donos, né? Mas depois, eu nem sei direito, a Chain ficou fora do processo. Então, Vossa Senhoria teve participação como consultado, que foi, mas teve participação. Vossa Senhoria disse que não, e agora está dizendo que teve. Teve ou não teve? Na criação da Sete Brasil, não. Não. Eu vou reformular a pergunta, porque eu perguntei a Vossa Senhoria sobre a contratação de navios-sondas da Petrobras para perfuração de petróleo, que levou à criação depois da Sete Brasil. E eu perguntei se Vossa Senhoria teve participação nessa formatação desse modelo através de sua experiência na área. Vossa Senhoria, no primeiro momento, disse que não. Aí depois, na mesma resposta, Vossa Senhoria disse que foi consultado. Vossa Senhoria teve participação ou não? Não, eu entendo que a participação, se puder ser entendido que eu prestei informações para algum momento do processo em que se montava as propostas dos operadores que fariam parte da Sete Brasil, eu tive uma pequena participação, sim. Então, Vossa Senhoria reformulou a sua resposta. Quantas sondas, e aí, independente de participar diretamente da formação, mas como diretor de operações, Vossa Senhoria, creio que tem essas respostas. Quantas sondas foram projetadas, quantas e quais empresas foram contratadas para sua construção e quem são ou eram seus representantes? O que Vossa Excelência quer dizer com representantes? Eu não estou aqui para se perguntar de Vossa Senhoria. Então vou lhe perguntar passo a passo. Quantas sondas foram projetadas? Foram projetadas 28 sondas. Quantas e quais empresas foram contratadas para a sua construção? Foram contratados 5 estaleiros. 5 estaleiros. E quem são ou eram os seus representantes? Os representantes desses estaleiros? Não sei, porque a Chain não participou, não chegou ao processo final de ter contato com o estaleiro. E Vossa Senhoria, enquanto diretor, não sabe essa informação? Os estaleiros, eu sei os estaleiros que estão construindo. O estaleiro Atlântico Sul, o estaleiro Enseada, o estaleiro Brasfels, o estaleiro Jurong e o estaleiro Erg no Rio Grande do Sul. E todos esses estaleiros, eles são sediados aonde? São sediados, no Rio Grande do Sul, o Erg,
o Jurong no Espírito Santo, a Brasfels no Rio de Janeiro, o Paraguaçu na Bahia e o Atlântico Sul em Pernambuco. E como diretor de operações que participa das decisões da Sete Brasil, como Vossa Senhoria me explica que esses estaleiros estão sediados no Brasil, mas suas sociedades estão sediadas, por exemplo, na Holanda? Por que não sediadas aqui no Brasil? Se a Sete Brasil, a concepção dela foi privilegiar, né, a mão de obra e empresa brasileira, se esses estaleiros estão em solo brasileiro, e por que essas sociedades, e aí, Vossa Senhoria não venha me responder que na época não era Vossa Senhoria o diretor, porque Vossa Senhoria é diretor agora, e obviamente deve saber me explicar por que essas sociedades estão sediadas na Holanda, por exemplo. Bom, todas as empresas que prestam esse tipo de serviço para a Petrobras, o afretamento é feito com uma empresa no exterior e o contrato de prestação de serviços é feito com uma empresa no Brasil. Por que o afretamento é feito no exterior, mesmo de empresas brasileiras? Porque ele se beneficia do regime do Repetro, que é uma isenção de impostos para alguns itens que são utilizados nas plataformas. Porque senão a plataforma, o estrangeiro com a plataforma estrangeira, sairia beneficiado em relação a um concorrente brasileiro que estaria com a sonda, com a bandeira brasileira, que não teria direito ao Repetro. Vossa Senhoria, como diretor da Sete Brasil, me responda, por favor, qual a finalidade, qual a concepção? Quando a Sete Brasil foi criada, qual era a sua finalidade? Qual era a concepção na criação? Quando se formatou, quando se teve a ideia da criação da Sete Brasil, qual era a concepção dela? Qual era a finalidade dela? Eu não sei, eu posso supor aqui, por experiência, coisas que eu ouvi falar, porque eu não estava presente, não acompanhei esse processo. Então o senhor supõe que é por quê? Bom, hoje, depois do que eu percebi lá na Sete Brasil, para se construir sondas aqui no Brasil, existe muito risco. O risco do estaleiro, o risco do financiamento, como nós tivemos a oportunidade de viver. E se isso for pulverizado, como se tentou, a Pacific Drilling na concorrência tentou participar, não conseguiu financiamento, não conseguiu garantias. A Ocean Rig conseguiu no primeiro momento, mas acabou também saindo. Isso tinha que ser construído sob uma forma de portfólio. O portfólio, quer dizer, com sondas em estaleiros diferentes, permitia que eventuais problemas no estaleiro fossem compensados com algum avanço melhor em outro estaleiro. Alguma SPE, que são essas sociedades de propósito específico, que eventualmente estivesse tendo uma dificuldade, pudesse ser socorrida por uma outra. Se isso fosse pulverizado, isso não poderia acontecer. E seria muito difícil conseguir empresas, como foi, que pudessem assumir riscos de estaleiros que sequer estavam implementados naquela ocasião. Isso é o que eu consigo, a leitura que eu tenho da Sete Brasil. Então, a leitura de Vossa Senhoria é de que a Sete Brasil foi criada exatamente por conta dessa dificuldade de pulverizar a construção desses navios sondas, e aí a ideia era concentrar toda a construção na Sete Brasil, e para isso ela foi criada, com essa finalidade de concentrar ali toda a construção dos navios sondas, que eram objeto de planejamento futuro da Petrobras. Inicialmente 40, 12 construídos, né, no primeiro momento, e 28, exatamente para não ter essa pulverização. A Sete Brasil foi criada exatamente para ser responsável pela construção desses 28 navios sondas. Não é bem isso que eu tentei dizer. Talvez eu não tenha me expressado bem. A Sete Brasil propiciou, quer dizer, com o conceito de portfólio, quer dizer, podendo pegar com acionistas de peso, acionistas financeiros de peso, poder pegar uma quantidade de sondas e mitigar os riscos. Coisas que alguém, ou uma empresa qualquer, pegando uma quantidade menor de sondas, era mais difícil, como se caracterizou mais difícil. Foram convidadas 26 empresas
e não conseguiram se viabilizar na apresentação das propostas. E a Sete Brasil, que é uma empresa que até então não existia, poderia dar essa garantia da execução do serviço, essa tranquilidade à Petrobras. A Sete Brasil não tinha portfólio, a Sete Brasil não existia. A Sete Brasil tinha as 7 sondas do primeiro sistema, que foi uma concorrência feita dentro da Petrobras, um processo feito dentro da Petrobras, são a PNBV, que é uma empresa estrangeira da Petrobras, que eu já falei aqui, eu não conheço exatamente o histórico, como isso aconteceu. A partir daí, a SET caminhou por pernas próprias. Mas... A SET Brasil foi criada oficialmente, ela teve vida quando? Foi em que ano? Olha, se eu não estou enganado, a SET Brasil foi aprovada em dezembro de 2010. E ela começou a construção das primeiras sondas quando? Eu teria que consultar isso aqui. As 7 sondas que o senhor citou? Os contratos com essas 7 sondas... Onde está aqui? Constituição do primeiro sistema. Foi em junho de 2011. Realmente, a Sete Brasil ela foi fundada em dezembro de 2010 e 6 meses depois ela era responsável pela construção de 7 sondas de uma grande operação. Realmente, ela não foi criada com essa finalidade, não. 6 meses depois, né? Uma empresa já estava apta, pronta, com um grande portfólio de experiência, que dava a garantia necessária para que a Petrobras pudesse, né, fazer uma transação com volumes tão altos para a construção de 7 sondas e depois das demais que completam esse rico contrato da Sete Brasil com a Petrobras. 6 meses depois. Eu nunca vi nenhuma empresa ser constituída hoje, 6 meses depois está apta a realizar operações tão vultuosas como a Sete Brasil. A Sete Brasil realmente é uma empresa que é um orgulho para todos, né? Uma empresa realmente genial, porque em 6 meses ela já estava apta a fazer e construir sondas do porte da que elas foram construídas. Realmente não foi nada direcionado à construção da Sete Brasil. Qual o volume estimado de despesa com as obras e serviços para a construção dessas sondas? O previsto total era 26,4 bilhões de dólares, se não estou enganado. Certo. E para a operação de cada sonda, após sua entrega e locação para a Petrobras? Bom, o custo operacional, que a gente chama de OPEX, que é o custo para operar a sonda, está em torno de 190 mil dia, é o valor estimado. Sim, e esse é o valor estimado para a operação. E quanto o valor estimado dia que a Petrobras irá pagar por cada sonda alocada? A valores de hoje corrigido está próximo de 460 mil dólares dia. Então, qual o custo? 190 mil dólares, operação dia? Esse custo é o custo operacional, depois tem o custo do capital, o custo do financiamento. Então, o custo mas final... o custo do capital, né? Se tomou financiamento para construir, isso não é problema nosso. Não é problema do povo brasileiro. Quando um cidadão toma um empréstimo, ninguém está preocupado se ele vai pagar, tem um custo de juros que ele vai pagar do empréstimo que ele tomou para construir uma empresa, o que quer que seja. Não é problema nosso. O custo operacional, 190 mil. O custo que a Petrobras, a alocação que a Petrobras irá pagar dia, 460 mil dólares. É essa a resposta. Então, 190, 460 mil dólares, significa dizer um lucro diário líquido de 270 mil dólares. Vai pagar financiamento, e quando o cidadão brasileiro toma um empréstimo para poder construir uma empresa, ninguém está preocupado se ele vai pagar os juros do empréstimo que ele vai tomar? Porque o capital do povo brasileiro tem que estar inserido nesse processo de cálculo para calcular o lucro real líquido da Sete Brasil. Então, o que a gente está perguntando aqui é a operação 190 mil dólares, 190 mil reais dia, e o que vai ser pago pela Petrobras, 460 mil reais dias, o que justifica, não é, a finalidade da criação da Sete Brasil, no meu ver. Qual é a racionalidade de a Petrobras ter admitido em uma licitação envolvendo um projeto de 40 bilhões
uma empresa recém-criada como a Sete Brasil, sem experiência, diferente do que Vossa Senhoria falou, do portfólio que a Sete Brasil tinha, mas sem experiência nenhuma. Porque a Sete Brasil ela foi criada em dezembro de 2010. E já em junho de 2011, ela já era responsável por um contrato com a Petrobras, uma empresa de técnicos tão capacitados, e que eu tenho certeza que não entregariam um projeto de 40 bilhões de reais a uma empresa recém-criada, como a Sete Brasil, sem experiência nenhuma, diferente do que Vossa Senhoria disse aqui, do portfólio dela na construção e operação de navios-sondas. Então, qual é a racionalidade de a Petrobras ter admitido em uma licitação envolvendo um projeto de 40 bilhões, uma empresa recém-criada, sem experiência na construção de navios-sonda? Por quê? Qual a racionalidade disso? Quem ia operar essas sondas era a própria Petrobras. A Petrobras ia operar. Sim. E o custo de operação que o senhor disse que era 190 mil reais dia? De quem é esse custo de operação? Esse custo de operação é da SPE. O que é SPL? Certo, ok, só quero que ele diga. Então, e por que pagar os 460 mil Sete Brasil? Então, a Sete Brasil, na verdade, tinha um lucro real diário de 460 mil dólares. É isso que eu quero mostrar. Porque esse custo de operação de 190 mil dólares, de 190 mil reais, não é da Sete Brasil, é da Petrobras, que era quem ia operar. Então, o lucro dela, real, líquido, diário, em cada sonda, de 460 mil reais, porque a operação e o custo dela era da Petrobras e não da Sete Brasil. Então, é um negócio extremamente rentável, um negócio extremamente rentável, por uma empresa concebida em dezembro de 2010, para começar a trabalhar em junho de 2011 em um contrato de 40 bilhões de reais com a Petrobras, que, obviamente, não faria, se não fosse uma coisa direcionada, você não celebraria um contrato desse com qualquer outra empresa, com 6 meses apenas de fundada, sem nenhuma experiência na construção e operação de navios-sondas. É só para comprovar aquilo que nós já temos como certeza, não é? Que só tinha 9% de participação. Aí já é uma outra questão, né? Que a Petrobras, com 9,6% de participação, sendo 4,36% no FIP Sondas e 5% na Petrobras, teve o direito de indicar os seus principais diretores. Eu não consigo entender, né, essa engenharia, né, extraordinária, fenomenal da Petrobras e da Sete Brasil. Vossa Senhoria poderia nos dizer por que a Petrobras não contratou diretamente dos estaleiros a construção das sondas, navios e semi-submersíveis, financiando-se com recursos do BNDES Par, o Fundo Nacional de Marinha Mercante, o FGTS, por exemplo, sem ter que contratar uma empresa intermediária, ainda mais sem experiência nenhuma no ramo, diferente do que Vossa Senhoria disse que tinha um portfólio, mas não existe portfólio numa empresa constituída com 6 meses para operar um projeto de 40 bilhões. Então, Vossa Senhoria poderia nos explicar, nos dizer por que a Petrobras não contratou diretamente esses estaleiros? Não, Excelência, eu não sei, talvez a Petrobras possa explicar isso aí melhor. Isso deve envolver vários aspectos que eu não conheço. Vossa Senhoria conhece o consórcio Íntegra, formado por OSX e Mendes Júnior? Não, senhor. Não, Excelência. Vossa Senhoria, vou fazer de novo a pergunta. Vossa Senhoria conhece o consórcio Íntegra, melhor dizendo, formado por OSX e Mendes Júnior? Não conhece? Não, senhor. Não, Excelência. E a empresa multinacional francesa Veolia? Também não, Excelência. Também não. O senhor pode nos dizer sobre a participação dos senhores Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, presidente da Sete Brasil, e que dirigiu a OSX, e o senhor Eduardo Musa, ex-diretor da Sete Brasil, em negociação junto à Petrobras, que resultou na contratação do consórcio Integra? Não, senhor. Não, Excelência. Veja, a Sete Brasil
a Sete Brasil, empresa que Vossa Senhoria é diretor dela, Vossa Senhoria não tem diretor de operações, Vossa Senhoria não tem conhecimento de negociação entre a Sete Brasil e esse consórcio integra para a construção de 2 plataformas de exploração? É na Sete Brasil. Não, Excelência. Então, Vossa Senhoria não tem conhecimento que a Sete Brasil celebrou 2 contratos com esse consórcio através da empresa Veolia para a construção dessas plataformas. Não tenho conhecimento. A Sete Brasil não tem em construção 2 plataformas com esse consórcio, com essa empresa Veolia? Não, Excelência. Não tem. Não. Em relação às empresas sócias com participação minoritária na sociedade de propósito específico, a saber, Atlas, que seria ligada ao AS e à Etesco, Queiroz Galvão Óleo e Gás, Galvão Perfurações, Seadrill da Noruega e Odebrecht Óleo e Gás, qual é o seu papel operacional na construção das sondas, ou são apenas investidores, e qual a sua relação com os estaleiros? Bom, eles têm duas participações. Uma como sócios na SPE, mas eles são donos de parte da sonda e pagam por ela na medida da sua participação. E são também os operadores que têm cadastro na Petrobras, que têm experiência para operar as plataformas. Vossa Senhoria poderia nos explicar as razões de tais manobras operacionais dessas empresas que eu citei aqui, dessas empresas sócias com participação minoritária? Desculpe, eu não sei se eu entendi a pergunta. Essas empresas com participação minoritária, Vossa Senhoria sabia nos explicar as razões das manobras operacionais? Isso tudo foi feito apenas e tão somente para facilitar o desvio de recursos dos fundos de pensões, dos bancos de fomento e de fundos públicos ou gerenciados por bancos do governo, como FEI, FGTS e Fundo Nacional de Marinha Mercante? Isso foi feito para camuflar, a sanha por apropriação de capitais? Desconheço. Qual o volume de recursos investido na Sete Brasil pelo BNDES? Nenhum. Quais os fundos de pensão que fizeram investimentos na Sete Brasil e em qual montantes, individualizadamente? Esse aqui é o fundo de pensão. Não, mas ele quer a participação de cada um. Aqui. Bom, todos os sócios são o BTG Pactual com 26%, a Petros 16,8%, a FUNCEF 16,8%, a Petrobras direto e indireto 9,4%, FI FGTS 7,7%, Santander 6,1%, o EIG 6%, a Lucy Drilling 3,4%, Bradesco 3%, Valia 2,4%, Previ 2,2%. E FUNCEF, Previ, FI, FGTS, por exemplo, em montantes, o senhor sabe informar valores investidos? Não, mas é proporcional a esse percentual que eu passei, teria que fazer o cálculo. Dos 26,4 do investimento previsto para a Sete Brasil, é isso? Não, do valor que foi... Acho que eu tenho isso aqui, peraí. Ah, sim, mas cadê o aporte? Eu estava na outra folha. Aqui, serviço. Aqui só tem o FI FGTS com 877 milhões. Os demais somam 3,6 bilhões. Pois é.
FUNCEF, Previ, o restante 3,6 bilhões. Não, desculpe. Os demais acionistas, 3,6. Eu não tenho separado por... Certo. Com quem Vossa Senhoria tratava ou mantém contato na Petrobras? Perdão, podia Com quem repetir. Vossa Senhoria tratava ou mantém contato atualmente na Petrobras? Bom, meu contato na Petrobras é De com- quando Vossa Senhoria assumiu a diretoria da Sete Brasil, de lá para cá? meu contato na Petrobras mais próximo é o senhor Fernando Teles, Marcos Assayag, que é o chefe, o responsável pela área, o senhor Alexandre, eventualmente alguns outros, E quando o senhor assumiu lá atrás, eram esses mesmos? eram os mesmos. E na FUNCEF? O FUNCEF somente o contato durante as reuniões de conselho, e que eu aqui de cabeça não recordo o nome. É o conselheiro da FUNCEF que está na reunião de conselho. O senhor não se lembra do nome de um conselheiro da Previ? Da FUNCEF, eu recebi ajuda aqui, é da Lucimara. Da Previ? Miranda, Valia? desculpe, Miranda é da Valia. Da Previ não sabemos. Da Previ o senhor não sabe? Não recordo. Lucimara da FUNCEF, Miranda da Valia. BTG Pactual? BTG, Mazola e Lucas. Mazola? E Lucas, Sim. Santander? não sei também. Santander trocou recentemente. Bradesco? Buzo. Buzo. Eu quero dizer que Vossa Senhoria está até contribuindo, né? Porque nós já enviamos vários ofícios, da Luiz Sérgio relator, para todos eles pedindo seus representantes lá no Conselho da Sete Brasil, nenhum nos informou até hoje. Foi os primeiros requerimentos que eu aprovei, que hoje, inclusive, o deputado Júlio citou eles, e até hoje, deputado Zossi, ninguém informou. Né? Agora até o senhor está contribuindo, já que eles estão escondendo tanto. Que valor a LUT investiu na Sete Brasil? Aí teria que fazer a conta de 8,1 bilhões na proporção de 3,4%. 3,4% é o percentual da LUT. É isso? Não, desculpe. Dos 3,6 bilhões que foram aportados pelo... Não, mas 3,6 bilhões aportados pelos sócios da SET, a Lucy tem 3,4%. Com quem Vossa Senhoria tratava ou trata na LUT? Com o conselheiro, Lauro De Luca. Lauro. E na EIG? EIG eu não recordo. Vossa Senhoria poderia contribuir com essa CPI, nos enviando na próxima semana, enfim, os nomes completos desses conselheiros, representantes de cada uma dessas, de cada um desses sócios aqui que eu acabei de citar, FUNCEF, Previ, Valia, BTG Pactual, Santander, Bradesco, LUT e EIG? Vamos mandar. Então, ao término aqui, eu vou passar a relação para o senhor, para que o senhor possa encaminhar para cá para contribuir. Tem sido afirmado aqui que a política de conteúdo nacional para a exploração do pré-sal teria justificado a criação da Sete Brasil. No entanto, ela é uma empresa de participações. Podemos dizer uma empresa de investimentos que terceiriza a construção de sondas. Isso não poderia ser feito por qualquer outra empresa, ainda que de capital estrangeiro? Não sei dizer, Excelência. Não conheço bem essa matéria. Vossa Senhoria, enquanto diretor da Sete Brasil, com a larga experiência que Vossa Senhoria tem, Vossa Senhoria não sabe responder isso? Não, senhor. Segundo informa o sítio da Sete Brasil na internet,
A primeira das diretrizes estratégicas da empresa é a mitigação de riscos, principalmente por meio de diversificação do extenso portfólio de ativos a operadores e estaleiros. Afirma-se ali que o modelo, abre aspas, o modelo de negócios adotado está sempre associado a parcerias estratégicas com empresas especializadas e experientes na operação de ativos, cuja propriedade é compartilhada entre a Sete Brasil e cada um de seus parceiros, que é uma companhia criada para unir esforços com grandes operadores, aumentando a capacidade de levantar recursos, capital próprio e financeiro e adquirir as garantias necessárias. E ainda que as 29 sondas do portfólio da Sete Brasil apresentam dois importantes diferenciais. Geram escalada para atrair o interesse dos estaleiros internacionais para o Brasil e fornecem a melhor alternativa para mitigar os riscos envolvidos através da diluição entre os diferentes elementos. Dito isso está no sítio da Sete Brasil, por que os agentes financeiros deixaram de aportar recursos na Sete Brasil? Já que esse era um dos principais objetivos quando da criação, pelo menos, está no sítio da Sete Brasil. Por que esses agentes financeiros deixaram de aportar recursos na Sete Brasil? Bom, os recursos estavam sendo aportados a nível de empréstimos ponte, que também são analisados todas as condições de financiabilidade do projeto, e o empréstimo de longo prazo, com o BNDES e mais outros bancos, estava previsto para acontecer até o final do ano passado. Quando estávamos muito próximos da assinatura desses contratos de financiamento, começaram a acontecer as notícias do envolvimento do Barusco, Lava Jato, e novas exigências passaram a ser feitas por esses bancos. Foram iniciadas algumas auditorias, e quando novamente estávamos chegando próximos de termos as condições atendidas para a obtenção do financiamento, houve a divulgação da delação premiada, que envolvia a Sete Brasil diretamente, e aí os cancelamentos, os credores se retraíram e o financiamento não foi possível. Diante da grave crise atual da empresa, com severos atrasos na construção das sondas e com estaleiros paralisados, ou que já reincidiram os contratos de fornecimento, Vossa Senhoria diria que sua estratégia que eu falo da Sete Brasil, que está no sítio da Sete Brasil, de mitigação de riscos foi adequada, porque a empresa Sete Brasil está nessa situação? Bom, a Sete Brasil está nessa situação devido, eu acho, principalmente à ocorrência da Lava Jato, que retraiu o mercado financeiro e aumentou o número de exigências. Hoje está em curso um plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação está sendo feito pelos bancos credores, os acionistas, com a participação de todos. Ele é possível se chegar a uma solução justamente por essa questão do portfólio, uma questão de mitigação de riscos. Mesmo que algum local se perca alguma coisa, é possível se compensar em outra. Isso que seria muito difícil ser feito com uma empresa com poucas unidades apenas. Quais as perspectivas que Vossa Senhoria tem em relação ao atendimento dos contratos firmados com a Petrobras para a disponibilização das sondas com vistas à exploração do pré-sal? Bom, tem 2 estaleiros que eles não pararam, as sondas continuam sendo fabricadas, o estaleiro Jurong e a Brasfels, as sondas foram mostradas aqui a semana passada, elas estão bem avançadas, esperamos que elas sejam entregues até o final, o início do ano que vem, se retomarmos os pagamentos, mas até o momento as obras continuam. Os estaleiros que estão parados,
a ideia é, com esse plano de reestruturação, é retomar o mais rápido possível, resgatar os empregos eventualmente perdidos aí com a paralisação e o processo de trazer os fornecedores e implementar a nacionalização cada vez maior de itens, porque cada sonda pede um requisito maior de conteúdo local do que a anterior. Vossa Senhoria pertence ou pertenceu a algum partido político ou entidade ligada a partido político? Não, Excelência. Vossa Senhoria pode me dizer quem indicou o seu nome para ocupar o cargo atual? Foi o ex-diretor José Formigli, da Petrobras. Somente ele? Bom, eu não sei se lá dentro da Petrobras como foi o processo, mas ele que me comunicou o convite e eu respondi a ele. Vossa Senhoria não sabe dizer se houve envolvimento de mais algum outro diretor da Petrobras na indicação? Não sei dizer não, senhor. Certo. Foi uma assembleia, para poder ajudar, nobre relator, foi numa assembleia que aconteceu isso? Foi numa assembleia que aconteceu essa escolha do senhor? Olha, pelo que eu conheço da Petrobras, eu saí da Petrobras já tem 18 anos, mas na época que eu estava lá, geralmente quando algum diretor tem algum tipo de indicação como essa, ela é submetida à diretoria e é aprovado ou não. Então, deve ter sido aprovado pela diretoria da Petrobras. Vossa Senhoria acha normal a Petrobras, que detém apenas 9,36%, sendo 4,36% no FIP-Sondas e 5% diretamente da Petrobras, com apenas 9,36% ter o direito de indicar os dois principais executivos do grupo? Olha, isso foi uma coisa estabelecida lá atrás. Eu não sei, quando todos entraram no negócio, eles já sabiam dessa condição. A parte eu posso responder pela parte da operação, que eu acho que faz sentido, porque do grupo de acionistas e cotistas, quem conhece da atividade, quem poderia ajudar é a Petrobras. Por outro lado, do grupo de acionistas, quem poderia ajudar na parte financeira são os acionistas, são os cotistas do FIP-Sondas, que são todos da área financeira. Então, cada parte indica o seu representante, o diretor de operações por lado da Petrobras e o diretor financeiro por parte dos demais acionistas. Mas a Petrobras, que não é a majoritária, muito pelo contrário, tem outros à frente da Petrobras, indica o presidente e o diretor de operações, os dois principais executivos do grupo. Vossa Senhoria não acha isso estranho? Não, acho que... É normal? Não sei se é normal, porque não é uma estrutura que aconteça todo dia, mas... Se Vossa Senhoria tivesse uma empresa e tivesse 26% dessa empresa, Vossa Senhoria aceitaria que quem tem 9% indicasse o presidente dela? Não sei responder, senhor. Não sabe responder? Não, porque eu acho que depende das condições em que aquilo foi formado. Como que aquilo, se é uma coisa de alta expertise, e essa expertise é do meu sócio, mesmo ele sendo minoritário, eu gostaria que a indicação, desde que contasse com a minha aprovação, a minha escolha, né, entre uma lista maior, em cima do currículo, do histórico, seria possível aceitar. Quais as condições, competências ou circunstâncias que Vossa Senhoria entende concorreram para a sua nomeação? Bom, conforme eu comentei aqui, o que me foi dito foi que a Petrobras gostaria que fosse repetido na SET o mesmo processo que foi feito na Chain, em que conseguimos, com sucesso, botar sondas recém-construídas em operação, já com elevado índice de performance. A Chain hoje é uma empresa rentável? Não sei dizer, senhor, excelência. A Chain hoje, ela tem, no ramo de atividade, ela hoje é uma empresa conceituada, que está em pleno exercício, está em plena expansão? Acredito que não. Mas durante muitos anos ela foi uma referência operacional dentro da Petrobras. E quando Vossa Senhoria assumiu a diretoria da Chain, quando Vossa Senhoria saiu,
a situação da Chain era confortável? Não. A Chain já enfrentava problemas financeiros. Tá certo. Vossa Senhoria, diretor de operações, o presidente também vindo da mesma empresa, a Chain, ela, num termo bem popular, Vossa Senhoria pode não querer dizer, mas a Chain quebrou, faliu, e essa competência de Vossa Senhoria e do presidente, que quando esteve no Grupo X, a ação do Grupo X valia 17, quando ele entrou no Grupo X para ser um dos diretores, valia R$17, quando ele saiu valia 0,7 centavos, e que passou pela Chain, que faliu e quebrou, tanto quanto o senhor na gestão de Vossas Senhorias, o currículo de competência e a circunstância necessária para realmente a Petrobras indicar a Vossa Senhoria e ele para serem os dois principais executivos do Grupo 7 Brasil. Mas me responda qual é o seu salário mensal e, com os bônus e gratificações, qual sua atribuição anual em média? Bom, meu salário é R$80 mil. Os bônus dependem das metas alcançadas. Esse ano que passou, por exemplo, foi em torno de 300 mil o bônus anual. Entre bônus anual e salário, é uma média anual de uns 100 mil, né? 110 mil. E qual o montante do seu patrimônio pessoal? Possui bens, inclusive participações acionárias ou cotas de empresas ou aplicações financeiras em nome de terceiros ou no exterior? Quais e a quanto montam individualizadamente? Bom, eu não tenho nada no exterior. O meu patrimônio somado ao da minha esposa, que nós temos declaração conjunta, na ordem de 9,5 milhões. E tem participações acionárias ou cotas de empresas? Eu tenho uma empresa que está no momento, eu não sei o termo jurídico, está congelada, que foi a empresa que eu utilizei quando estava trabalhando para a Chain. Para vir ocupar esse cargo, lhe foram exigidas contrapartidas? Não, Excelência. Vossa Senhoria sabe as razões da saída do seu Pedro Barusco da 7 Brasil em 2013? A informação que eu tenho é que ele estava doente. E tem um termo de renúncia que ele informa isso. E do seu João Carlos Ferraz? Bom, João Carlos Ferraz terminou o mandato e ele foi substituído, é o que eu entendo. E do senhor Eduardo Musa? Idem, também terminou o mandato em maio e eu entrei em junho. Vossa Senhoria conhece o senhor Pedro Barusco, João Carlos Ferraz e Eduardo Musa? O João Ferraz, eu conheci ele uma semana antes de entrar na Chain, numa reunião que o Carneiro promoveu para uma espécie de passagem de serviço. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele, na 7, desculpe, antes de entrar na 7. E no senhor Musa, eu conheci na época de engenheiro, iniciando na Petrobras, no início da década de 80, assim como o senhor Barusco. E tinha relações próximas com Barusco, com João Carlos Ferraz e com Musa, não? Não, nunca tive. Por que motivo a Petrobras não quis que, com a saída do senhor Pedro Barusco, a diretoria para a qual Vossa Senhoria foi escolhido continuasse a ser ocupada pelo senhor Eduardo Musa? Não sei responder, Excelência. Será que o senhor Eduardo Musa estava atrapalhando algo? Não sei responder, Excelência. A nomeação de Vossa Senhoria, juntamente com o senhor Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, foi feita para dar continuidade ao esquema que inicialmente foi montado na 7 Brasil pelo senhor João Carlos Ferraz e Pedro Barusco? Não, Excelência. Vossa Senhoria considera normal que a Petrobras participe do capital da 7 Brasil e simultaneamente promova licitação em que a 7 Brasil é concorrente? Olha, novamente eu vou recorrer a situações, a informações que eu obtive, conversando com alguns acionistas ou conselheiros, que foi uma exigência dos cotistas do FIP Sonda,
que a Petrobras permanecesse, ficasse no projeto, porque ela seria a detentora do conhecimento do negócio, né? Eles eram investidores. E caso de qualquer conflito com os operadores, a Petrobras Eu não estou seria... perguntando isso, estou perguntando se Vossa Senhoria considera normal que a Petrobras, que participa do capital da Sete Brasil, simultaneamente promova a licitação em que a Sete Brasil é concorrente. Isso, Vossa Senhoria, não acha que isso viciou o processo competitivo, não? Não, acho que não. Normal. Eu acho que sim, que é normal. Acha normal. Acha normal que um acionista participa, um acionista da empresa, que é a Petrobras, ela promove uma licitação e a Sete Brasil concorre. E aí isso não viciou o processo. Não, porque do jeito que o processo é feito, os envelopes, as propostas são abertas simultaneamente, existe todo um cerimonial para isso, então não tem como haver algum tipo de favorecimento. Pelo menos do jeito que eu, das poucas vezes que eu vi processos dessa natureza, eu não sei como isso poderia beneficiar de alguma forma. Se um prefeito, deputado Exalcide, um município, ele abrir um processo licitatório na sua prefeitura e uma empresa da qual ele faz parte concorrer e ganhar, ele vai preso. Ele vai preso. Mas, na Petrobras, tudo isso é normal. É extremamente normal e lícito. Não é ilícito, é lícito, pelo que respondeu, não é, aqui o senhor Renato Sanches. Quais foram as empresas que ganharam as licitações da Petrobras para a construção de sondas e plataformas para a exploração do pré-sal? Pela Sete Brasil? Sim. Foram os estaleiros Rio Grande, o estaleiro Jurong, o estaleiro Brasfels, o estaleiro Enseada e o estaleiro Atlântico Sul. A contratação da Sete Brasil pela Petrobras, ela ocorreu por meio de contrato de concorrência pública ou foram utilizadas cartas convites? É uma concorrência através de carta convite. Convida as empresas que a Petrobras entende que devem participar. Foram convidados, se eu não estou enganado, 26 empresas. E o senhor acha que, no processo de carta convite, que você convida quem você quer, houve efetiva competição? Não sei dizer, Excelência. Eu não estava lá para verificar, mas eu acho que com 26 potenciais concorrentes e empresas muito grandes no meio dessas 26, eu tenho que acreditar que sim. O senhor não acha que foi contemplada nenhuma outra empresa, tipo construção de 5 sondas, como se fosse um cala-boca para que a Sete Brasil ganhasse todas as outras? Não sei dizer, Excelência. Quais as empresas de drilling ou operadoras sócias da Sete Brasil nas sociedades de propósito específico? Bom, nós temos a Etesco OAS, a Queiroz Galvão, a Óleo e Gás, a Petroserve, a Odebrecht Óleo e Gás, a Cedril e a Odfiel Galvão, além da Petrobras. Então me responda qual a experiência anterior dessas empresas, exemplo da OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht, na construção de navios sondas. Qual a experiência delas? Bom, a OAS, e no caso a OAS, que é sócia com a Etesco, e a Galvão, que é sócia com a Odfiel, quem tem a experiência é o operador, que no caso é a Odfiel e no caso é a Etesco. Essas empresas, assim como a Odebrecht, Queiroz Galvão, Cedril, Petroserve, eles, daquelas 12 sondas iniciais, eles acompanharam a construção dessas plataformas no exterior. A Cedril, a Odfiel, muitas outras dentro da frota deles, né? Quais os representantes dos estaleiros e dos operadores, as empresas drilling, né, que mantém relacionamento com Vossa Senhoria? Bom, dos estaleiros, como eu falei, não é da minha diretoria, eu não tenho contato, relacionamento profissional com eles.
E nem social, eu nem conheço direito. Com os operadores, basicamente, são as equipes, que normalmente são equipes compostas de pessoal financeiro, jurídico, técnico, comercial, durante as reuniões que são discutidos os contratos, a redação das cláusulas contratuais, etc. Vossa Senhoria conhece e tem ou teve algum relacionamento com a empresa SBM Offshore? Eu conheço a empresa, ela tem operação lá em Macaé de afretamento de FPSOs, mas nunca tive nenhum relacionamento com essa empresa, nem conheço ninguém dela. E que relação essa empresa tem com a Sete Brasil e a Petrobras? É só... Com a Sete Brasil, nenhuma. Com a Petrobras, teve de afretamento de FPSOs. Vossa Senhoria conhece o senhor Júlio Firma? Não, Excelência. Não conhece. Vossa Senhoria fez parte do corpo executivo da Petrobras, passando por vários cargos importantes na empresa, não é isso? Sim. Vossa Senhoria conhece o senhor Renato Duque? Conheço o Renato Duque. Na época, o EP era dividido em departamento de perfuração, departamento de produção, departamento de exploração. O Renato Duque era do departamento de perfuração. Se não me engano, ele ficava em Macaé, eu estava no Rio de Janeiro, e eventualmente havia algum tipo de reunião em que ele estava presente. Conhece o senhor João Vacari Neto? Não. Alberto Youssef? Não, Excelência. Quem dava suporte político ou comandava o Pinóquio Vacari, para que ele chegasse e simplesmente arrecadasse $200 milhões junto a diretores da Petrobras? Não tenho ideia, Excelência. Existia alguma transação nesse esquema dele junto à Sete Brasil? Não, senhor. Vossa Senhoria conhece Ricardo Pessoa, da UTC? Conheço só através da mídia somente. Nenhum contato pessoal? Nunca tratou de nenhum assunto com ele? Não, Excelência. Vossa Senhoria atuou na Chain Engenharia. A Chain está citada por Pedro Barusco como uma das empresas integrantes do esquema de corrupção, relativamente ao empreendimento de reforma e ampliação do Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro, complexos laboratórios na Ilha do Fundão. Como ex-diretor, nos diga como funcionava o esquema de corrupção entre a Chain e a Petrobras através do senhor Pedro Barusco. Eu não conheço nenhum esquema de corrupção na Chain. A Chain Engenharia era em São Paulo, eu trabalhava em Macaé e meu contato era no Rio de Janeiro com o CEO da empresa. O senhor Pedro Barusco que formou, e o senhor, mesmo tendo o Musa no intervalo aí entre a saída do Barusco e a sua chegada ao cargo de diretor de operações da Sete Brasil, mas o Pedro Barusco informou que o valor de propinas na Sete Brasil é da ordem de R$10 milhões. Vossa Senhoria acha esse valor subestimado? Não sei dizer, Excelência. Segundo consta, isso foi por fora, não sei. E para quem foram destinados os valores pagos, se é como Vossa Senhoria disse, por fora, como propina? Não sei dizer, Excelência. Nem a finalidade? Também não, Excelência. O que levou a Sete Brasil a contribuir com campanhas eleitorais? Contribuiu? Que eu saiba, não, Excelência. Nunca contribuiu com campanha eleitoral? Eu não posso dizer para trás da minha entrada lá, mas depois que nós entramos lá, com certeza não. Vossa Senhoria sabe me dizer quais foram os ativos da Petrobras que foram alienados na África? Eu tenho uma ideia pelo que eu li na mídia, mas eu não conheço, não tenho detalhe nenhum sobre isso. Nem sabe quem os adquiriu, por qual valor, qual era o valor de sua avaliação e quem os avaliou? Eu sei que quem adquiriu, não sei se sozinho, mas teve parte na aquisição, foi o BTG. Há notícias de que na próxima semana autoridades e investidores asiáticos, né, em especial o primeiro-ministro da China, virão ao Brasil interessados em aportar capital a Sete Brasil. O senhor confirma essa informação?
Eu ouvi dizer essa informação pela mídia, Excelência. O senhor é diretor-presidente, depois o senhor diretor de operações, e o senhor não sabe dizer, diz que ouviu pela mídia. A mídia é mais informada do que tão competente que o senhor é como diretor da SET Brasil. Se autoridades asiáticas, a exemplo do primeiro-ministro da China, virem ao Brasil e o Japan Bank também, para investimento, de aporte de investimento de capital na SET Brasil, Vossa Senhoria disse que ouviu falar na mídia? Sim, senhor. Vossa Senhoria não houve essa discussão de diretoria para poder discutir essa possibilidade? Isso não cai do céu. Uma coisa dessa, se vier a ocorrer, foi discutida, foi debatida, foi montado um planejamento estratégico. E Vossa Senhoria não sabe informar? Não, o que sabemos, o que eu sei é que tem um plano de reestruturação em curso. Esse plano de reestruturação conta com diversas alternativas. Eu não sei todas elas, ela está sendo tocada por participantes dos credores, basicamente pela área financeira da SET Brasil, também com a participação da engenharia no que diz respeito à interface aí com os estaleiros e com os acionistas. Então, entre essas alternativas, várias coisas são discutidas. Agora, se isso vai acontecer, se eles virão investir, isso eu não sei dizer. Além dos já mencionados, quais são os investidores e bancos com interesse em conceder empréstimos ou aportar capital na SET Brasil? Desculpe, eu não sei se eu compreendi a pergunta. Além do que eu já mencionei aqui, né, do Japan Bank, enfim, com a vinda do primeiro-ministro da China, interessado em aportar capital à SET Brasil, quais são os investidores e bancos outros que têm interesse em conceder empréstimos ou aportar capital na SET Brasil? Eu desconheço. Algum outro investidor interessado? Vossa Senhoria não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Nem que a possibilidade desses investidores de aportar capital na SET Brasil, eles estão exigindo garantias do governo brasileiro para aportar esses recursos na SET Brasil? Também não sei dessa informação, senhor. Não sabe. Eu, senhor presidente, só para poder encerrar, vou aqui refazer mais uma vez uma pergunta duas perguntas que eu fiz aqui para que Vossa Senhoria responda de novo, pedindo que Vossa Senhoria preste bem atenção na sua resposta. Preste bem atenção na sua resposta. Eu perguntei se Vossa Senhoria conhece o consórcio Integra, formado por OSX e Mendes Júnior. Não conheço, excelência. Não conhece. E a empresa multinacional francesa Veolia? Também não conheço, excelência. Vossa Senhoria nunca teve contato com nenhuma, nem com o consórcio e nem com a empresa francesa Veolia? Não, senhor. Não. E nem da celebração de dois contratos, não é, da empresa Veolia com a SET Brasil para a construção de duas grandes plataformas? Eu desconheço essa informação, excelência. Tá. Eu, senhor presidente, me dou por satisfeito, né, aguardando o que foi solicitado, senhor presidente, aqui que o depoente, o senhor Renato Sanches Rodrigues, se comprometeu de aqui nos enviar os nomes completos dos representantes da FUNCEF, Previ, Valia, BTG Pactual, Santander, Bradesco, Lute, EIG, que fazem parte do Conselho Administrativo da SET Brasil, comprometimento do senhor Renato de aqui encaminhar esses nomes para essa subrelatoria, para a nossa subrelatoria. Vamos ao próximo subrelator, deputado Bruno Covas. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor Renato, boa tarde. Só para retomar, Vossa Senhoria atuou na Chain Engenharia em qual período?
de janeiro de 97 a fevereiro de 2014. A senhoria poderia nos informar se a transportadora Gazene contratou a Chain Engenharia para prestação de serviços ou fornecimento de materiais, seja diretamente, seja por meio de consórcios formados com a participação da Chain? Eu desconheço seria muito difícil ter algum tipo de informação dessa, porque a Chain Engenharia era em São Paulo e não tínhamos nenhum tipo de ligação ou informação sobre o negócio que eles faziam. A senhoria teve alguma participação no projeto Gazene ou alguma relação com a transportadora Gazene? Não, Excelência. A senhoria tem algum conhecimento como é que se davam as tratativas para a prestação de serviço com a transportadora Gazene? Não, Excelência. O senhor Pedro Barusco afirmou a esta CPI que a Chain se beneficiou do esquema de corrupção montado na Petrobras e que houve propina pela contratação na construção de gasoduto em Caraguatatuba, especificamente uma tubulação vertical. A senhoria participou ou teve algum conhecimento desse fato? Não, Excelência. A imprensa noticiou que a Justiça Federal de São Paulo, em sede de ação popular, concedeu liminar que suspende a aquisição de navios sondas da Sete Brasil Participações pela Petrobras. Quais as consequências dessa decisão para a Sete Brasil? A diretoria da Sete Brasil está trabalhando na remoção dessas liminares, dando as explicações que foram solicitadas para darmos prosseguimento ao plano de reestruturação e recuperação da empresa. E a Sete Brasil já apresentou defesa? O advogado está informando aqui que sequer fomos citados ainda. Não foi citado ainda em relação à ação. Mas sim, também teve notícia pela imprensa em relação a isso. Exatamente, Excelência. Vossa Senhoria sucedeu o senhor Pedro Barusco na diretoria de operações da Sete Brasil. O mesmo relatou em delação premiada que sobre o valor de cada contrato firmado entre a Sete Brasil e os estaleiros deveria ser distribuído percentual de 1%, depois reduzido para 0,9%, que a divisão se dava da seguinte forma: 2/3 para João Vacari e 1/3 para Casa 1 e Casa 2, que a Casa 1 referia-se a pagamento de propina no âmbito da Petrobras, especificamente para o diretor Renato Duque e Roberto Gonçalves, e que a Casa 2 referia-se ao pagamento dentro do âmbito da Sete Brasil. Diante disso, indago a Vossa Senhoria: houve alguma modificação nessa estrutura financeira? Nós não temos essa estrutura financeira. O senhor sabe dizer quem são as pessoas que receberam ou que atualmente recebem esses valores? Na atual diretoria, que eu tenha conhecimento, ninguém recebe valor nenhum. Muito obrigado. Eram essas perguntas, senhor presidente. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passamos aos membros inscritos. Deputado Jorge Sola, ausente. Deputado Aloysio Mendes, ausente. Deputado Valtenir Pereira, ausente. Deputado Zalci. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, quero que Vossa Excelência adicione aquele 1 minuto, que ficou e a liderança, e mais os 3 minutos. Então são 80 minutos. Meia hora. Bem, com relação, eu pedi 1 minuto e a liderança para falar um pouquinho ainda sobre o que decidimos na questão dos requerimentos. E aí eu peço ao relator, que esteve conosco em Curitiba, porque eu vi os requerimentos aqui do nosso colega Altineu, e ele coloca aqui o Rinaldo, e o Rinaldo era apenas um gerente operacional. No depoimento da Nelma e da Iara, foi colocado o Eira, que era o gerente geral do Banco do Brasil, que estava envolvido nessas questões. Mas por que eu estou falando isso aqui? Primeiro, para chamá-lo, mas para quem não foi a Curitiba, o que nós deparamos e de que forma que era feita essa operação aí da importação e exportação. O senhor Leonardo Meirelles, que virá daqui novamente, daqui a pouco, ele fez 3.900 operações de exportação e importação, fictícias. A Nelma, a doleira, que também fazia operações de câmbio fictício,
fez em torno de 900. Por isso que ela estava achando incoerente ela ter que ser condenada a 18 ou 30 anos e os outros praticamente pagaram a fiança e não foram condenados. Mas qual é o esquema que aconteceu com essa importação e exportação que foi feita para desviar recurso e para encaminhar recurso para o exterior? É que, em 2006, deputado André Moura, foi encaminhado para essa casa uma medida provisória 315, que foi transformada em lei. Essa medida provisória e outras que se sucederam foram para flexibilizar a questão de importação e exportação. Então você vê que, como eu disse aqui uma vez, este governo, em especial o Partido dos Trabalhadores, conseguiram fazer do governo um sepulcro caiado. Aparentemente é tudo maravilhoso, tudo certinho. Sete Brasil maravilhosa, né, os programas maravilhosos, mas por dentro, na raiz, quando você entra para conhecer, está podre. Então, o que aconteceu com relação à questão da Petrobras? Isso já foi feito aqui, os deputados que me antecederam do Partido dos Trabalhadores tentam, vamos jogar para trás, porque atrás tinha corrupção também, desde Itamar Franco, conversa fiada. De Itamar Franco para cá, como foi dito lá em Curitiba, o que foi dito é que os diretores foram nomeados politicamente. Mas essa sistemática de transformar em quadrilha com o envolvimento dos diretores da Petrobras foi a partir de 2003. E como disse o ex-deputado Pedro, que foi vice-presidente do PP e líder, é que foi realmente Luiz Inácio Lula da Silva que realmente nomeou o Paulinho. Paulinho é aquele que foi no casamento, inclusive, da presidenta Dilma, e que deu um presente, né? É esse Paulinho que foi nomeado. Foi colocado na cota do PP. E foi dito claramente, não foi só contado, não. Foi reunida a bancada. Bancada, está na nossa cota aqui o Paulo Roberto Costa. E por isso é que ele, Janine, que era o líder, nomeou o CEF para ser o operador de tudo isso. E aí nós vamos depois conversar com a esposa dele para exatamente rememorar tudo isso. Mas o que a gente precisa imediatamente, por isso que eu estou fazendo questão de chamar o gerente-geral do Banco do Brasil, Eira, porque essa operação não se faz apenas com o Banco do Brasil ou apenas com o diretor da Petrobras, tem que ter um esquema. E o esquema, primeiro, a legislação aprovada aqui nessa casa, encaminhada pelo Executivo, que flexibilizou, portanto, não tem controle, o que já descobriu foi isso. Não tem controle do COAF, não tem controle do Banco do Brasil, muito menos do Banco Central. Por quê? Porque basta o gerente geral justificar a transação. Não, dá para justificar que está tudo ok. E aí, 3.900 operações foram feitas por Leonardo, que foram bilhões e bilhões que foram levados para o exterior, nessas contas já indicadas por Paulo Barroso. Portanto, nós estamos buscando aí a origem da questão. Então, temos que reformar imediatamente a legislação. E a Nelma, que está lá presa, ela contou mais ou menos como é que era feita essa operação. Então, tem o envolvimento do Banco do Brasil, tem o envolvimento das operadoras de câmbio, tem o envolvimento do Banco Central. Então, isso aqui nós precisamos chamar imediatamente, acho que aí sim é prioridade. Tem vários depoimentos que a gente chama aqui, por isso que eu digo, não tem nenhum depoimento nosso aqui aprovado. Por quê? Porque aprova-se um monte de pessoas que às vezes não tem muito a contribuir e deixa de convocar aquilo, né, que é fundamental para a operação, que é o caso de alguns que tem que ser chamado imediatamente aqui. Temos que estancar essa questão da corrupção para o exterior, e para isso tem que mexer na legislação. Então tem que chamar aqui Banco Central, tem que chamar aqui o COAF, como já foi aprovado hoje aqui, exatamente para a gente já começar isso, né, e tentar também aprovar e reformar essa legislação que está aí. Mas quero entrar agora nos 3 minutos, senhor presidente, já para indagar. Presta atenção a quem está marcando o tempo. 3 minutos, o deputado Zalci questionar. Eu quero aqui, primeiro, citar aqui um fato, que eu quero, se Vossa Excelência lembra. O publicitário Marcos Valério, que já fiz um requerimento para chamá-lo aqui, condenado no Mensalão, prestou depoimento no Ministério Público Federal em 2012. E ele disse que José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, havia contraído um empréstimo de 12 milhões no extinto Banco Chaim, no Banco Chaim, e havia repassado
metade deste valor, um pouquinho menos da metade, ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, que estaria extorquindo Lula, José Disseu e Gilberto Carvalho, ameaçando envolvê-los no caso de morte do Celso Daniel. Como uma recompensa a esse empréstimo que o Banco Central considerou, inclusive, irregular, concedido a Bunlai, o Grupo Chaim teria sido agraciado com um contrato de 1,2 bilhões junto à Diretoria de Exploração e Produção da Petrobras. Por ocasião do depoimento de Marcos Valério, ele afirmou, depois que o mensalão veio à tona, ele soube que o banco tinha uma construtora, chamada Chaim, comprou umas sondas de petróleo que foram alugadas para a Petrobras, por intermédio do seu diretor Guilherme, como uma forma de viabilizar o pagamento da dívida. O relatório emitido pelo Banco Central do Brasil não há registro que Bunlai tenha quitado essa dívida, porque o banco faliu, passaram para o BMG foram um dos contribuintes da campanha. Vossa Senhoria, como ex-diretor da Chaim, Petróleo e Gás, tem conhecimento dessa operação? O que tem a dizer a respeito disso? Tomou conhecimento? Ouviu falar sobre esse empréstimo? Nessa contratação dessas sondas de 1,2 bilhões? Bom, anota, por favor, porque você vai acabar meu tempo, não consigo, só tem mais duas. Anota só essa questão da Chaim. Como foi dito aqui pelo deputado André Moura, não é muito estranho essa participação realmente, essa criação da Sete Brasil, já quase que dirigida, né, para ganhar a licitação. Por que a Petrobras, como ele perguntou, não contratou direto o estaleiro, para, né, tendo em vista que teria o BNDES, teria mais facilidade, inclusive, de financiamento do que a Sete Brasil, que estava nascendo agora? Por que ela não fez direto isso? E está escrito aqui, eu não sei se você pode confirmar, a Sete Brasil antecipou 1 bilhão e 400 milhões em parcelas referente a 13 sondas que já foram canceladas. Porque inicialmente estava previsto 29 sondas e restarão apenas 16. E já foi antecipado 1 bi e 400 para essas sondas que não serão mais realizadas. Se Vossa Senhoria tem conhecimento. E para finalizar, eu perguntaria, Vossa Senhoria conheceu Pedro Barosco, qual foi a relação que Vossa Senhoria teve com ele, e se Vossa Senhoria conheceu também Renato Duque, que é o ex-diretor da Petrobras, e se Vossa Senhoria teve alguma relação, ou algum contato, ou algum conhecimento com relação a Renato Duque e Pedro Barosco. Essas são as 3 indagações que faço a Vossa Senhoria, para obedecer o tempo do meu presidente. Posso responder? Aqui agora. Tá. Bom, com relação ao Banco Chaim, eu não tenho nenhum contato, nem nunca tive nenhum contato com o Banco Chaim. O Banco Chaim era administrado por São Paulo e eu ficava em Macaé cuidando de sondas. Não tinha nenhuma relação com o banco. Por que a Petrobras não comprou direto? Antes disso, eu queria 1 bi 200 de... Foram 2 sondas que eles compraram? Como é que foi isso? Tem conhecimento disso? O conhecimento que eu tenho é que todas as sondas